doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza. Saludos amigos, este es Fran Montañez, soy espírita por convicción, me considero un espiritista verdadero y un espiritista verdadero según la codificación y los libros codificados de los espíritus exponen que un espiritista verdadero es aquel que practica las enseñanzas del espiritismo y no pone en duda los contenidos de los libros codificados. Deseo en este momento presentar a ustedes un video histórico que he tenido mucho contratiempo porque cada vez que lo consigo lo eliminan, pero ya logré obtener una copia del original. Tengo dos copias, una copia de la Casa Espírita donde a Divaldo Pereira Franco, masón Illuminati, en el 1994, Casa Alborada, un video de más de una hora, expone todo lo que el siguiente video, que es el que expone la Iglesia Católica y publica también falsamente diciendo que Allan Kardec era masón, lo cual es incorrecto y lo quiero aclarar aquí. Allan Kardec no era masónico, nunca perteneció a ninguna logia masónica, no ha habido pruebas de ninguna manera de que se tenga documentación, sino especulaciones de que Allan Kardec haya sido masón. Sin embargo, Divaldo Pereira Franco, León Denis, Amalia Domingo Soler, Pierre Gaitán Leymarie, Chico Xavier, dicho por el señor según expresado por Waldo Vieira en uno de sus exposiciones en video, que tengo copia. De todo lo que yo presento, yo siempre tengo copia. Se establece que Chico Xavier pertenecía a una casa espírita, a una casa masónica, y de hecho el grupo iluminado de Brasil lo utiliza a Chico Xavier de una manera preponderante. Bueno, pero este video que voy a presentar es un video preparado por la Iglesia Católica que establece que Divaldo Franco era masón y presenta la información y fotografías de cuando Divaldo Franco se inició como maestro masón. Esta información data de 1994, lo cual van a ser en este momento 27 años. Y ha salido a la luz, nadie más publica sobre esto, nadie más quiere meter la mano en esa situación porque creen que Divaldo Franco es un espiritista santo y que no se le puede tocar, ni con una vara larga. Pero nada, esta información es para que ustedes tengan, esto es una introducción de este video que voy a presentar, que formalmente se establece que Divaldo Franco es masón Illuminati, nunca renunció, practica la masonería y no solamente desde 1994, 27 años antes, ya 25 años antes, ya para el 1969, hay evidencia de mismo Divaldo Franco en videos de Johanna D'Angelis, donde él establece que él fue a una casa masónica a dar una conferencia. A mí no me invitan a una casa masónica si yo no tengo ningún vínculo con ellos. Ellos son la parte, se manejan en lo oculto. Y de hecho, el hecho de que se maneje en lo oculto es lo que significa que se ha tenido siempre la impresión de que las actividades masónicas son en lo oculto, o sea, en lo privado. Nadie más se tiene que enterar de eso, pero esto cayó en las manos, en las redes sociales, y ahora pues lo que hacemos es que lo compartimos. Yo lo único que quiero es, no estoy hablando mal de Divaldo, estoy diciendo que él dice que es espiritista, pero los espiritistas no son masones. La masonería se caracteriza por simbolismo, por rituales, mezcolanza entre religiones, de acuerdo a como a ellos les convenga, adoración a Lucifer.
Entonces, en base a eso no es parte de lo que el espiritismo enseña, y Allan Kardec nunca jamás presentó educación, ideas, contenidos de los libros codificados que tuvieran que ver de acuerdo con lo que es la masonería en sí. Por lo tanto, este video se quiere establecer que Edivaldo Franco sigue siendo masón, no lo ha negado, se molesta mucho por esta información que yo estoy sometiendo, ha hecho todo lo posible por perjudicar el trabajo que yo hago a través de sus secuaces, personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Bueno, pero eso no es lo que venimos a hablar. Vean este video, lo miran con calma, en el minuto número 10, ustedes empiezan a ver que Edivaldo Franco expresa de manera errónea, de manera fraudulenta, de manera incorrecta, que Allan Kardec era masón. Yo llevo 12 años buscando la información de los que dicen que Allan Kardec era masón, y en ningún momento apareció ningún documento oficial de que eso sea así, porque no hay evidencia de que Kardec participó en ninguna actividad de los masónicos. Pero su gran maestro, Pestalozzi, él sí era masón, y posiblemente hizo las gestiones para que Kardec se convirtiera en eso, pero Kardec era un escogido. Al ser un escogido, él no estaba con ese pamplina de estar mezclando una cosa con la otra, mezclando lo que es la masonería, que es uno de los enemigos mayores que ha tenido el espiritismo, que viola el libre albedrío de los demás, que está vinculado a la Iglesia Católica y a la adoración de Lucifer, a las actividades del espiritismo. Ahora, esta información queda claro de que Allan Kardec no fue masón, y no hay evidencia de que lo vinculen con eso. Y Edivaldo Franco cometió el grandísimo error de decir algo que no pudo probar. Cuando una persona no puede probar lo que dice, es un embustero, es un mistificador, es un hipócrita. Entonces eso es lo que yo quiero decir. Las palabras hipócrita, mistificador, embustero, fueron palabras utilizadas por el espíritu de verdad en el libro de los mediums, específicamente en el ítem 303 del libro de los mediums, donde habla de las mistificaciones, en el ítem en el libro del Evangelio según el Espiritismo, cuando habla de las indulgencias, que hay que descubrir a los mentirosos. Y la gente se molesta porque yo descubra a personas que son mentirosos en las enseñanzas del espiritismo. Usted quiere quedarse con un espiritualismo que no es lo mismo que espiritismo. Pues entonces eso es su prerrogativa. Pero no venga a decir que es espiritista y hace cosas que hacen más que los espiritualistas. Y los espiritualistas está claramente definido en el libro de los mediums, específicamente en el capítulo 31. En la sección 3 se establece claramente que un espiritualista no es lo mismo que un espiritista, que el espiritualismo no es lo mismo que espiritismo. En la introducción del libro de los espíritus dice claramente, en la introducción, la primera parte, dice que el espiritismo se crearon palabras que diferenciaban lo que se quería presentar del espiritismo con lo que era espiritualismo, que ha existido siempre. Espiritualismo es alguien que piensa que existen los espíritus, pero no cree en las manifestaciones de los espíritus. Es puro materialismo, panteísmo. Entonces, esa información yo la tengo ya recopilada para el que se quiera beneficiar y darse cuenta que no tiene por qué ser un espiritualista. No me venga con el julepe de que usted es una persona espiritualista, porque eso significa que usted no me ha leído los libros, que usted no sabe lo que es la diferencia entre espiritismo y espiritualismo. Y está claramente definido en la introducción del libro de los espíritus, y lo voy a poner aquí en una ventanita, de que el espiritismo y el espiritualismo no es lo mismo. Y dice el capítulo 31, sección 3, cuando se define lo que es espiritualista, al final de eso dice, es un error confundir a un espiritualista con un espírita. Eso trae confusión. No lo hagan. Y hay que definirse. Yo soy espiritista. Yo no soy espiritista religioso, ni cristiano, ni laico, ni racionalista. Yo soy espiritista verdadero, que es
que es un espiritismo consolador y moralizador al mundo, para que las personas adelanten sus espíritus. Con esto los dejo con este video para que ustedes evalúen lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Hasta luego. Soy espírita. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A dona Célia do Carmo, lá no Rio de Janeiro, ela atendia milhares de mães, eu já vi algumas dessas reuniões, a maioria dela perderam os filhos. Todos aqueles casos, mais ou menos, seriam esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem, para Não, saber não como é o filho todo o está, caso, como mas é que uma é? boa parte deles. A mesma coisa é aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe Pra que essas saber da- mensagens pra saber do psicografadas filho, da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Tem médico que ainda está recebendo essas mensagens até hoje. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Agora, o pior disso é aquilo que eu falo para vocês. A natureza humana não fala. Quando eu deixei o movimento espírita, e eles mandaram umas cartas dessa para mim, para eu receber mensagem para a pessoa. Eu queimei as cartas, só para não envolver ninguém. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, é jogo de carta marcada. Foi por isso que quando o Souto Maior esteve aí, eu falei com ele, você já viu isso, seu já? Ele já tinha visto. Todo mundo que vai estudar isso acaba vendo, que ele vai encontrar isso aí. E ele até sabe, tem médico que ele evita, que sabe que tem médico até hoje, que ainda estão recebendo essas coisas e fazendo aí um auê, né? Isso dá ibope. Sabe, o processo é o seguinte, faz média com muita gente, etc. Então, a mãe faz média, o médico faz média, o centro espírita faz média, é um monte de coisa. Agora, ó, se você observar, lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Por que eu não recebia? Porque eu falei com ele, olha, se tiver isso, eu caio fora já. Se você aguentar um tempo, eu sigo as coisas para melhorar a sua vida aqui, todo o trabalho. Tinha várias coisas. Outra coisa, você nunca viu daquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia, que era uma fajuta. A dele. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear as coisas que a natureza humana não falha, né? Quais os pontos positivos e negativos da maçonaria? Seus rituais são evocações ingênuas do passado? São sim, não há dúvida. Eu sou mestre maçom. Este senhor, chamado Valdo Vieira, que foi companheiro de Chico Xavier, que é espírita, que nos relatou toda a farsa, toda a mentira de Chico Xavier, do espiritismo, ele declara abertamente que é maçom. E sabemos que a maçonaria ensina a mentira, que a maçonaria é uma religião, que a maçonaria adora Lúcifer, que a maçonaria adora o diabo, segundo o livro de Albert Pike, o Papa da Maçonaria. Sabemos também que Allan Kardec era maçom,
que Leon Denis, que sucedeu Allan Kardec, também era maçom, então sabemos que a maçonaria também está por trás do espiritismo, que ela é comandada, criada pelo diabo. Você que é espírita, agora você está entendendo que o espiritismo é uma mentira do diabo. Faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, saia dessa mentira, essa enganação do diabo. O diabo não tem nada a oferecer a ninguém, nem a ele mesmo, somente o sofrimento eterno. Eu sou mestre maçom, fiquei lá 6 meses e eles me deram o kit plástico. A maçonaria abriu uma opção de coisa, não ficou tão hermética, tão fechada, mas mesmo assim, os rituais fazem você perder muito tempo. São sempre as mesmas coisas, não precisa daquilo. Nós já temos ritual demais, que é cumprimentar uns aos outros, mandar cartão na época do Natal, isso tudo é muita coisa. Agora lá não, lá é negócio ali, é pior do que caserna. Agora, veja, eu entrei na loja principal de Uberaba, que não existe até hoje, numa praça lá, que é a maior daquele interior. Então eu falei assim, então o melhor é eu então cuidar da vida, porque eu tinha que trabalhar, fazer uma opção de coisa, e ali a maçonaria tinha aquela exigência semanal dentro dos processos, uma coisa toda. Então o que eu fiz? Eu falei com eles, eles me deram o kit place, ou kit place, que eu chamava. E eu tenho esse documento até hoje. Quer dizer, eu sou mestre maçom, tenho o kit place. Aqui, até no exterior, em muitos lugares, eles viam que eu era maçom e me pediam assistência para ver uma coisa ou outra. Eu descobri que eu era maçom, as portas todas se abriram. Eu cheguei a usar isso para poder comprar livro, umas coisas que eu fazia até no exterior. Às vezes vale a pena. Agora, eu não tenho, por exemplo, porque isso sempre tem uma senha, de tanto em tanto tempo tem uma senha. Para você participar, você tem que ter aquela senha. Agora, eu às vezes não preciso de senha pelo seguinte, qualquer coisa, não, vamos ver, você está querendo saber se eu sou maçom? Então começa a falar umas coisas para o cara. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é? Eu faço interrogatório aí. Não, já sei, você é maçom. Então, aí acaba a conversa. Eu já tive que usar isso em algumas circunstâncias, na minha vida inteira. O aperto de mão, que parece que é diferente. Mas tudo é bobagem. O negócio de aperto de mão, a assinatura que a pessoa faz, a saudação que existe, o processo, por exemplo, o modo de falar, frases típicas do lugar. Você está entendendo? Isso tudo é tolice. Hoje todo o povo já sabe disso. Eu trabalhei, por exemplo, no Instituto do Cego do Brasil Central por causa da maçonaria. Vários lugares que eu tive por causa da maçonaria. Eles ajudavam tudo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhoras e senhores, prezados companheiros, mais uma vez, Divaldo Franco retorna à Americana, como já de outras jornadas. Divaldo Franco, médium, orador espírita, já percorreu mais de 50 países levando a mensagem espírita e ao longo desses 47 anos de vivência, de trabalho na seara espírita, já produziu 116 livros através da sua psicografia e tem realizado seminários em muitas capitais mundiais, apresentado entrevistas em canais de televisão no Brasil e no exterior. Excelentíssima senhora representante do digníssimo prefeito desta cidade, nobres irmãos maçônicos, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Não é incrível? Mas um grande e famoso espírita também é maçom. Sabemos que a maçonaria adora o diabo, que a maçonaria ensina a mentira, segundo o livro de Albert Pike, Moral e Dogmas. Outra grande mentira que o Senhor diz é que ele pede a Jesus para abençoá-lo e que Jesus é um grande amigo. Como Jesus vai abençoar a maçonaria que adora o diabo, o espiritismo que não aceita a palavra de Deus? A maçonaria tem as suas origens mais remotas
na história do passado. Desde os períodos recuados da Babilônia, da Síria, da Caldeia, na Mesopotâmia. Odiante do pensamento do povo hebreu, a maçonaria, sob outras denominações, vicejou historicamente até haver penetrado nas grandes grutas das margens do Mar Morto, onde se celebravam as memoráveis iniciações, onde o venerável mestre oferecia ao discípulo a oportunidade de ter o encontro com a sua consciência. A iniciação, àquela época simbólica, como ainda hoje, era um desafio aos valores morais e éticos do aprendiz. Abria-lhe horizontes dantes jamais sonhados, para que ele pudesse compreender o sentido, o significado da vida. Preste bem atenção no absurdo que esse senhor, Divaldo Franco, maçom e espírita, ele fala de uma pessoa possuída por um demônio, o qual se rasteja, se arrasta pelo chão e passa pelo fogo sem se queimar. E depois fica diante de deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris, que representa o diabo, e o falo sagrado, que é o pênis masculino, representado pela figura do obelisco, que representa Baal, os 4 demônios, Beuzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. Esse obelisco é um símbolo encontrado na maçonaria e também encontrado na Praça do Vaticano, onde nós sabemos que Deus libertou o seu povo do Antigo Egito, onde o faraó era possuído pelo diabo e ele teve uma derrota humilhante perante o poder absoluto de nosso Deus. Não adiantou nada essas estátuas, esses símbolos contra o poder do nosso Deus. Em que o ser se levantava do chão, após rastejar, atravessava as labaredas de fogo e caminhar na direção de Ísis, de Osíris, para poder, diante do falo sagrado, perceber a grandiosidade da vida e a finalidade da entrega à criatura humana. Esta ordem sagrada, da tradição de todos os estudiosos da história, vai estabelecer que o universo provém da realidade de um olho que tudo vê. Esta ordem sagrada, da tradição de todos os estudiosos da história, vai estabelecer que o universo provém da realidade de um olho que tudo vê, através de um triângulo, e que pode medir a realidade da vida com a perfeição do compasso. Na sua simbologia grandiosa, para poder vencer a ignorância ancestral e preservar na intimidade das almas esse sentido puro de união, de identidade e de perfeita manifestação do Espírito Divino no imo de cada ser. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, que foi considerado maçom, graças ao que foi encontrado na sua casa o comprovante de alguns dos instrumentos da maçonaria, que certamente lhe foram doados por amigos muito chegados, inclusive o avental, com que os maçons celebram o seu culto na intimidade dos seus templos. Allan Kardec, o Espiritismo é uma filosofia de visão otimista. A maçonaria trabalhando os seus discípulos. O Espiritismo bebendo da mesma fonte generosa do Evangelho de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi dos templos onde concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual que impulsionaram a organização da civilização egípcia.
Utilizaram o olho de Horus como símbolo desta organização fechada de sacerdotes que dirigiu o destino do Egito por milhares de anos, nas sombras, atrás do faraó. A Escola de Mistérios utilizou o olho de Horus como seu símbolo, uma assinatura que aparece nos muros de todos os templos do Egito. Um símbolo que traz à mente e evoca o seu significado, sua ação principal, e transmite uma ideia de uma maneira muito simples, além das palavras. Seu significado pode ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado. O olho de Horus é a consciência imortal que tudo sabe, tudo vê. Evidentemente, os sábios sacerdotes se viam como observadores e guias de um movimento de aperfeiçoamento em direção à luz. Por isso, o seu símbolo era o olho de Horus, o olho que tudo vê. Olho de Horus ou Udiate é um símbolo proveniente do Egito Antigo, que significa proteção e poder, relacionado à divindade Horus. Era um dos mais poderosos e mais usados amuletos no Egito em todas as épocas. Olho de Horus ou Udiate. Olho de Horus é a serpente. Simbolizava o poder real, tanto que os faraós passaram a maquiar seus olhos como o olho de Horus e a usarem serpentes esculpidas na coroa. Os antigos acreditavam que esse símbolo de indestrutibilidade poderia auxiliar no renascimento, em virtude de suas crenças sobre a alma. Esse símbolo aparece no reverso do grande selo dos Estados Unidos da América, sendo também um símbolo frequentemente usado e relacionado à maçonaria. Meus avós eram espírita, o meu pai era espírita, e eu vim ser herdeiro dessa herança de espiritismo. Um crente não podia nem conversar comigo. Eu tinha ódio de crente. Anoiteci espírita e amanheci não espírita. É difícil acreditar isso, mas é o que aconteceu comigo. Jair Jacinto Ribeiro era um dos grandes líderes dos centros espíritas no sul do Rio de Janeiro. Liderava centenas de pessoas em grandes campanhas espiritualistas e administrava 5 grandes centros espíritas. Seus filhos, filhas, genros, noras, netos, todos ajudavam nas atividades do grande patriarca. Mas algo estava para acontecer em sua vida. Tudo começou com um sonho que ele teve. Eu estava caminhando numa estrada e saí numa campina, e eu olhava para trás de mim e vinha aquela multidão que eu tinha no centro espírita, uma média de 100 pessoas. Eu deparei com um mar muito grande, só tinha água na minha frente. E eu olhava para frente, era só água. Apareceu uma ponte, e eu entrei naquela ponte. E quando eu cheguei no meio daquele mar, aquela ponte terminou. E eu pensei assim, para onde eu vou? Quando lá no meio do rio apareceu um homem, e eu encarei aquele homem estava com um livro aberto na mão e me mostrando aquele livro. E quando eu olhei, aquele homem estava sumindo dentro daquela água, só com aquele livro me mostrando. Esse sonho perturbou Jair profundamente, e ele buscou na invocação dos santos e no acender de velas uma resposta, mas nada obteve. 3 dias depois, Jair teve outro sonho. Eu estava chegando no centro, que é o centro que eu comandava, e de repente, quando eu olho do meu lado, aquele homem que eu tinha visto lá nas águas, estava em pé ao meu lado. E aquele homem me perguntou, o que é aquilo? Eu falei, é um trabalho que eu faço, é um centro espírita meu. Quando cheguei na porta do centro, ele falou para mim assim, apresentou um cômodo na minha frente
Ele falou, vem aqui que eu quero te mostrar o que é aquilo. E quando eu cheguei naquele cômodo, eu olhei e tinha imagem de santo. Tudo enquanto é espécie de imagem de santo, tinha pendurado naquele cômodo. E aquele homem falou para mim assim, você sabe o que é aquilo ali? Eu falei, eu sei, ué, é santo. Ele falou, aquilo ali tudo é demônio. Quando aquele homem falou assim para mim, eu irei, que eu olhei para aquele homem desapareceu, eu acordei outra vez. A partir desse momento, todas as vezes que Jair ia ao centro realizar seus trabalhos, uma dúvida vinha em sua mente. Lembrava-se claramente das palavras do homem do sonho. Será que estou ajoelhando na frente de demônios? Até que um dia ouviu em voz clara uma mensagem. Aí veio uma voz que falou no meu ouvido. Você quer saber onde você está? Lança a Bíblia ali. Lancei só de uma vez, a minha esposa foi numa biblioteca e tirou 35 Bíblias. E colocamos na mão daquelas pessoas e falamos, vamos estudar a Bíblia para nós saber o que nós estamos fazendo? Vamos estudar a Bíblia. Aí quando eu coloquei a Bíblia na mão do pessoal, aquele povo correu. Jair então fez uma reunião com toda a sua família. E quando estavam todos ao redor de uma mesa, deu a notícia que surpreendeu a todos. Hoje eu não quero ninguém com espírito aqui, que eu quero falar com vocês pessoalmente. Hoje é o Coquinho que está falando com vocês. A partir de hoje, eu não sou mais espírita. Mas a nossa vida inteira foi dedicada a isso. Nós estávamos trabalhando, seguimos o Senhor até hoje. Mas... E agora, o que nós vamos fazer da nossa essa turma que está aqui? Como é que nós vamos fazer? Deus vai dar um caminho para cada um de vocês. Mas que decisão que o Senhor quer que a gente tome? E agora? A vida inteira nós seguimos o Senhor. E quando eu falei isso com eles, foi mesmo que eu dar um tiro neles e no pessoal, porque eles sabiam que eu só sabia fazer aquilo. Naquele dia, houve choro e contenda na família. Não sabiam o que ia acontecer. Foi um tremendo choque para todos. Que destino os aguardava? Minha esposa chegou perto de mim e falou, Coquinho, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, olha, eu vou pedir a Deus, que Deus abra uma porta para mim, aonde eu vou servir Ele e aonde Ele vai me usar. Hoje, eu e a minha família servimos ao Senhor. E eu me sinto feliz, porque quando Jesus me chamou, eu não dei tempo para que o Satanás tomasse posse da minha vida. Eu não dei tempo dele me perturbar, dele desviar o meu pensamento, não. Eu aceitei na hora. Essa é a hora. Esse é o momento. Eu já fiz a minha escolha. Será que é difícil você fazer a mesma escolha que eu fiz? Se você quer ser feliz, escolhe Jesus. Las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin condición.
sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad. Soy espírita y el bien yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas.